Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Bom dia, meu povo, tudo bem? E aí, vamos começar mais uma celebração? Quero convidar você à leitura da palavra. A gente vai ler Salmos 28, os versos 8, 9 e voltaremos para o 7. Vamos lá? O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. O Senhor é a minha força e o meu escudo.
Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Vamos juntos louvar a Deus? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em
a ti. Jesus, eu preciso de ti. Sim, Jesus é a cura para os povos. Nós cremos nessa verdade. E por isso que nós vamos continuar nossa campanha de missões mundiais. Nós não podemos parar, o Evangelho não está de quarentena. E crendo nisso, nós queremos passar algumas informações para você. Nosso alvo é R$10.000, é o alvo que foi estabelecido pela igreja. Desse alvo, nós já alcançamos R$1.000 e precisamos continuar. Se você ainda não fez a sua oferta para missões, ainda não estabeleceu um alvo, ainda dá tempo. Faça isso. As informações bancárias da igreja vão estar disponíveis para vocês. Qualquer dúvida em relação a isso, vocês podem nos procurar. Eu, o Ministério de Missões, estamos disponíveis para ajudar você. E agora, eu queria que você pensasse um pouquinho no mundo. O que tem acontecido no mundo? Essa crise que nós temos vivido, essa pandemia mundial. E recentemente eu li uma reportagem onde havia uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde com o continente africano. Nós sabemos que o continente africano é um continente enorme, mas que é formado por países que enfrentam muitas dificuldades, né? E nessa reportagem eles traziam a informação de que a preocupação maior deles seria ali naquela região da África subsaariana, que é uma região onde a economia, onde a questão de higiene é tudo muito precário, e isso tem trazido preocupação para eles em relação ao avanço do coronavírus ali. O que vai poder ser feito? Falta estrutura para atender as pessoas, falta hospitais, falta água potável e uma série de coisas que tem preocupado muito com os próximos dias, né? O que vai acontecer nos próximos dias, né? E Deus tem movido meu coração nesse sentido para interceder ali pela África, né? Pelos países da África. Além dessas dificuldades de estrutura do país, dos países, né? Tem a questão também de muitos grupos terroristas que agem ali naqueles países, né? E isso dificulta até num possível alcance de médicos, de ONGs que queiram chegar para ajudar as pessoas. Isso talvez seja também um grande empecilho, né? Então eu queria convocar você para estar intercedendo durante essa semana pela África. A gente vai estar assistindo também daqui a pouquinho um vídeo que foi enviado por uma missionária que já esteve na nossa igreja há um tempo atrás. Ela era da Turquia e hoje ela está na África com a família dela. Ela mandou algumas imagens de Kampala, que é a capital de Uganda. E ali nesse vídeo a gente já pode perceber algumas dificuldades que eles têm enfrentado. Algumas poucas pessoas usando máscaras na rua, outras pessoas já estão passando mal, caídas no chão. E realmente é um momento que a gente precisa interceder. Eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas. Por mais que a gente esteja vendo notícias que talvez causem até um medo em nós, mas nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas e a gente precisa confiar nisso. E nesse momento, eu creio que mais do que nunca Deus quer que a igreja se levante em oração. Então, o meu maior desafio para você é orar, que você possa ser usado por Deus como instrumento para interceder pelo continente africano, para que as dificuldades que existem ali possam ser minimizadas com a ação de Deus naquele lugar. E eu me lembro lá de Romanos 12:12, que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Queria convidar você nesse momento para a gente estar intercedendo ali pela África, pelos países da África e
por tudo que ainda está por vir. Que Deus possa verdadeiramente demonstrar o poder dele, a ação dele, a misericórdia dele sobre esse continente, para que as dificuldades ali sejam minimizadas e Deus seja glorificado em todas as coisas. Vamos orar? Deus, eu quero nesse momento me colocar na Tua presença, Senhor, te agradecer, Pai, porque de fato a nossa esperança está no Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa intervir em toda a situação que já acontece ali na África, nos países da África, e no que está por vir, Pai, que o Senhor sabe e o Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuida desse povo, cuida desse continente, Senhor, e que, acima de tudo, meu Deus, eles possam continuar a Te conhecer através dos missionários que estão ali fazendo a Tua obra, meu Deus, que Teu Espírito Santo se revele a eles como Deus, como Salvador, Pai. Nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Como a Silvana acabou de falar, precisamos orar, né, pela situação da África. Se aqui a gente já está preocupado, imagina num continente tão carente, tão necessitado de recursos básicos. Precisamos orar, né? Precisamos orar pelos nossos missionários espalhados pelo mundo, precisamos orar pelas nossas juntas de missões. A alta do dólar provocou muitos abalos na nossa estrutura. Precisamos orar para que Deus continue a guardar, continue a abençoar. Eu também quero te passar a informação que a nossa jovem, a Dandara, ela voltou para casa, né, nesse tempo de pandemia, vai esperar esse tempo passar para as novas orientações da junta. Então a gente continua orando, pedindo a Deus que abençoe os missionários. Eu quero desafiar você, eu quero pedir que você exerça a sua fé e continue contribuindo, tanto com a igreja, quanto com missões. O mundo pode ter parado, mas a necessidade não parou. E a gente pode fazer a nossa parte. Se você ainda não fez um alvo, trace o seu alvo, deposite. Se você está com dificuldade de entregar o seu dízimo, às vezes está com ele em casa, nos informe, né? Nós podemos pedir a um diácono para buscar no celular e você ficar mais tranquilo. Quero repetir a recomendação: se você é autônomo, não se sinta pressionado. Eu sei que o momento é de instabilidade, você talvez não esteja podendo sair de casa, então fique tranquilo, né? Não se sinta pressionado por isso. Vamos dedicar não somente os nossos bens, mas também as nossas vidas. Consagra sua vida. Eu quero agradecer a Deus por aqueles que estão completando mais um ano de vida, pedindo que Deus os abençoe. Aqueles que estão completando mais um ano de casamento, pedir que Deus os abençoe. Pedindo a Deus pela sua casa, pela sua saúde também, que Deus continue a abençoar o seu lar. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, mas principalmente pelas vidas. Ó Deus, quero colocar no teu altar também cada missionário que nesse tempo está com dificuldade no campo. Quero pedir por cada vida espalhada por esse mundo, mas em especial a gente quer lembrar do continente africano com as suas muitas necessidades. Ó Deus, protege aquele povo. Ó Deus, cessa esse mal ali entre tantos países que compõem a África. Abençoa, Deus. Cuida de nós, cuida das nossas famílias também. Se há alguém doente no nosso lar, que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure a saúde. O Senhor é o médico dos médicos e continuamos a acreditar em Ti. Abençoa, Deus, nossas casas. Abençoa as nossas vidas. Nos ajuda a passar por esse momento. Abençoa aqueles também que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado por isso. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E agora, né, a gente quer fazer aquele momento de comunhão. Você não pode
tá abraçando o irmão lá na igreja, mas você pode sim dar um abraço, dar um beijo, né, no seu familiar, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua filha, no seu irmão, mesmo aquele irmão, aquela irmã que você não gosta, né? Nesse tempo a gente tem que gostar de todo mundo porque a situação tá brava. Então dá um beijo, dá um abraço, manda um abraço aí no seu WhatsApp para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, diz da importância delas e vamos juntos adorar a Deus. É tempo da gente em comunhão louvarmos ao Senhor como igreja. A gente vai cantar uma canção e você vai cantar junto com a gente, né? Canta aí na sua casa, né? Exalta o teu Deus, é bom. A gente está colocando as músicas, inclusive, com letra para facilitar. Então vamos cantar juntos, vamos louvar a Deus? Bom é estarmos louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. E aí, tá curtindo a celebração? Acabamos de cantar, bom estarmos aqui louvando a Deus, é bom exaltar o nome do nosso Senhor. Quando a gente está em família, então, isso fica melhor ainda. Espero que você e a sua casa tenham cantado bem, bem bonito esse louvor ao nosso Deus. Bom, vamos à mensagem, né? É o tempo da gente aprender um pouco mais da palavra e irmos para mais dentro daquilo que Deus quer nos dizer através daquilo que Ele já deixou no passado. Eu quero convidá-lo então a esse momento de palavra com uma oração inicial. Quero orar a Deus pedindo que Ele nos abençoe aqui. Vamos juntos? Deus, eu quero rogar ao Senhor por esse momento que a gente vai ter agora. Que o Senhor abençoe cada lar, que essa palavra, Deus, possa vir ao encontro daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão assistindo. Ó Deus, e que haja um momento verdadeiro aqui de conhecimento do Senhor através daquilo que o Senhor nos deixou através da Bíblia. Ó Deus, queremos dedicar nossas famílias, consagrar nossas famílias a Ti. É bom louvarmos o Teu nome. Fica conosco, abençoa-nos. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bem, quando eu estava no seminário, uma das matérias que eu mais gostava era a História Eclesiástica. Gostei tanto que logo depois que terminei o seminário eu fui fazer História
Ainda lembro daqueles dias ali na Gama Filho, né, a saudosa Gama Filho. Me apaixonei pela história. Na verdade, essa paixão por história não nasceu num seminário, né? Ele vem de antes, das carteiras ali do primeiro e segundo grau. Sempre gostei de história, sempre gostei de filmes épicos, né? Filmes que retratavam a história. Eu gosto muito de ver filmes que contam a história do Brasil, contam a história de grandes homens, grandes acontecimentos. Eu sempre me atenho bastante a esse tipo de mídia. Eu consumo bastante isso, gosto demais. E na Igreja Abolição a gente tem muitas outras pessoas que gostam de história, né? Então, ter esse prazer partilhado com outros é melhor ainda. Eu lembro que lá no Betel, eu comecei a gostar muito mais de história quando lia Cristianismo através dos séculos, que é do Early Cairns, eu acho que é isso, e A Era dos Mártires, do Justo Gonzalez. Ele tem uma coleção de 10 livros que vai falar da história do cristianismo ilustrado. E aí ele vai falar da Era dos Mártires, da Era dos Altos Ideais, e ele vai contar a história, né, do início da igreja cristã. E eu gosto bastante dessas leituras, e aí isso foi me despertando. Tanto nessas leituras quanto nas aulas, eu fui percebendo como a igreja do primeiro e segundo século, elas foram incansáveis na pregação do evangelho. Se você estudar um pouquinho que seja da história eclesiástica, da história cristã, você vai ver que no primeiro e segundo século os irmãos eram incansáveis. Tanto que a gente vai ver os discípulos, né, os apóstolos de Jesus, todos eles sofreram, mas todos eles levaram o evangelho, expandiram o evangelho às muitas fronteiras, além das fronteiras. Então a gente vê isso na história do primeiro e segundo século da nossa igreja. Por ele crescer, se expandir, a gente também vai ver um movimento contrário acontecendo. O Império Romano e os partidos judaicos, eles vão fazer esse movimento contrário. A igreja cristã só se torna uma religião oficial do Império Romano a partir do século III, mas no século I e II eles sofrem muita perseguição, né? E a gente vai ver como isso aconteceu, essa tentativa de calar a voz daqueles que anunciavam a palavra. No livro do Justo Gonzalez, que eu gosto demais de toda essa coleção, ele vai narrar diversos fatos reais de homens e mulheres que eram lançados na Arena dos Leões, no Coliseu. Ali, por exemplo, em Roma a gente ainda tem, né, as minas do Coliseu de Roma. Estava até lembrando daquele filme Gladiador. Muitos cristãos, irmãos nossos, foram lançados ali para serem devorados pelos leões, né, pelos animais, ou serem destroçados pelas bigas, naqueles jogos sanguinários que Roma realizava regularmente. Só que nesse livro do Justo, ele vai dizer que muitos milagres semelhantes a Daniel na cova dos leões aconteceram. Muitos cristãos eram jogados ali, ele fala de mulheres grávidas, de crianças, eram jogados ali, e milagrosamente os animais não os atacavam, e aí eles eram mortos de outra forma. A gente vê na história do cristianismo muitos momentos assim, muitos movimentos assim. Eu sugiro até que depois você procure leituras desse tipo, que acredito que vão edificar bastante a sua vida. Tudo isso foi me atraindo, né, para me aprofundar mais na história da igreja através dos tempos. E quando eu volto para o início da história da igreja, e quando eu estava lembrando disso e vivendo esse momento que a gente está vivendo aqui, eu estava achando semelhanças, encontrando pontos iguais àqueles movimentos do primeiro e segundo século com o momento que a gente tem atravessado. E eu quero então levar essa palavra a você.
Quando a gente olha então para a história da igreja, como eu te falei, logo depois que Jesus sobe aos céus, a gente tem aquele primeiro momento ali onde Pedro e os apóstolos vão pregar poderosamente, 3.000 almas, depois 5.000 almas se convertem. O movimento está ganhando vultos muito grandiosos, e a partir do capítulo 4 de Atos a gente vê que a perseguição começa. E é sobre isso que a gente também vai falar, sobre esse movimento de impedimento, de perseguição, de tentar calar a voz do povo de Deus ao longo da história. Só que essa perseguição, ela causa um cataclismo, né? Algo que mudou toda a sociedade naquele período e depois. Como eles eram pedidos de falar em público, a igreja ela vai rapidamente para as casas e cresce dentro das casas. Na tentativa de calar a voz, né, de impedir que se em público falasse, a igreja corre para dentro das casas e ela vê nas casas uma saída para esse impedimento. E aqui a gente pode até pensar que há uma primeira semelhança. Graças a Deus a gente não está impedido pelo governo de pregar a palavra. Há um outro impedimento, né? Na verdade, uma pandemia. Então a gente foi aconselhado pelos órgãos de saúde a ficar em casa. E aí, nessa obrigatoriedade, a gente está descobrindo novamente ou redescobrindo a força que os nossos lares têm, que as nossas famílias têm. O poder que a palavra continua tendo, mesmo não podendo falar em público, mesmo não podendo reunir em público. Então a gente está nesse movimento aí de retorno às casas, um princípio que foi o início da igreja. A igreja ela cresceu no primeiro e segundo século dessa forma, dentro das casas. Eu sempre fiquei admirado com as pessoas que viam nas adversidades oportunidades de fazerem algo diferente. Eu não sei se você se admira também com essas pessoas, mas eu me admiro com essas pessoas. Eu estava lembrando que alguns indivíduos têm uma percepção muito peculiar. Não sei se você já foi a um jogo, por exemplo, ou está no centro da cidade e começa a chover. Sempre aparecem uns camelôs vendendo sombrinha ou capa de chuva. Outro exemplo que eu anotei dos pipoqueiros que vendem pipocas nas portas das escolas. Os caras observaram um nicho, e aí eu te pergunto, qual criança que não gosta de pipoca? É muito difícil. Então, tanto os camelôs que vendem as sombrinhas, as capas de chuva, quanto os pipoqueiros nas portas das escolas, eles têm uma percepção muito rápida da necessidade, ou de uma necessidade, e atendem a essa necessidade. Tem uma percepção das coisas e conseguem fazer de algo que a princípio era difícil ou não tinha solução, eles conseguem achar uma solução, oferecer, disponibilizar um serviço e terem êxito, né, nessa execução. Então isso sempre me chamou muita atenção, e quando eu estava pensando nisso, lembrando desse momento que a gente vive, é necessário então que a gente, assim como os camelôs, como os pipoqueiros, a gente também crie novas oportunidades de espalhar o evangelho. Rapidamente os pastores nesse tempo, a maioria, né, se ligaram que deveriam passar as suas mensagens online, fazer live no YouTube, no Facebook, mandar mensagem no WhatsApp. Até estava lembrando a Letícia nessa semana, né, porque o namorado dela tá longe, o Vitor tá longe, e eu estava lembrando a ela, puxa, como é bom a gente ter
o WhatsApp, a tecnologia, né? Porque a gente pode se falar todo dia. Imagina se fosse no outro tempo, quando a internet não era popularizada, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Facebook, como deveria, né, ser ruim passar por um momento assim difícil, né? Ruim não, mas difícil passar por um momento assim, graças a Deus pela tecnologia. Com a igreja primitiva, não foi diferente, né? Quando ela viu a perseguição, não podemos pregar em praça pública. Ok, então vamos ver aonde podemos falar. Dentro das nossas casas, eles não estão entrando, eles não podem impedir a gente de levar o evangelho dentro da nossa casa. A igreja então faz esse caminho para dentro dos seus lares, sai das grandes praças e começa a pregar o evangelho dentro dos lares. E dentro dos lares, a força do evangelho dentro do lar é algo muito excepcional, né? Não tem como conter a força do evangelho dentro do lar. Eu estava até lembrando de um livro que eu li, ou de uma pregação, acho que foi uma pregação que eu ouvi. Eles tinham um código, né, para quando estivessem na rua e encontrassem alguém e quisessem identificar no outro quem era cristão ou não, quem seguia Cristo ou não, eles desenhavam no chão a metade de um peixe. Se a outra pessoa completasse, então estava tranquila a conversa ali, eles se entendiam como cristãos, era um código secreto. Diversos movimentos foram sendo feitos para que eles tivessem segurança e pudessem levar a palavra de Deus em segurança. Eu estou chegando na sua casa nesse tempo, nessas semanas, né? Através do vídeo. Eu não posso estar aí com você, né? Fica muito difícil, é muito perigoso. O perigo é real. A gente chega dentro da sua casa através do vídeo. Foi a maneira que a gente encontrou de chegar até você. Ao longo da história, a igreja ela sempre se reinventou. Independente das dificuldades, do que era apresentado, ela tem essa capacidade, isso sempre foi uma característica da igreja. Sem mudar a essência era a mesma, continuava a mesma, sem mudar, mas os meios, as formas, os jeitos que a igreja procurou, né, criou para chegar àqueles que necessitavam, àqueles que precisavam da palavra, sempre foram dos mais diversos. Quando a gente fala, por exemplo, em formas de comunicação, quando a gente tem a Revolução em Gutenberg e a invenção da imprensa em 1439, a gente vai ver a igreja crescendo através da impressão da Bíblia. O movimento de reforma vai ser muito impulsionado pela invenção de Gutenberg, e aí a Bíblia ela sendo produzida, né, replicada no volume maior, a palavra de Deus vai também expandindo, vai chegando a outros lugares, e a gente vê como a invenção de algo contribuiu para que a palavra de Deus ela pudesse ser propagada. No Brasil, as rádios, num primeiro momento, no início, né, do século passado, talvez até do retrasado, final do retrasado, o rádio ele vai ganhar uma popularidade enorme, e o evangelho vai se propagar através do rádio. Pouco depois, a televisão também vai ganhar os lares brasileiros, e o evangelho também vai fazer uso desse artifício, né, desse meio de comunicação para chegar aos lares do Brasil. Ultimamente, nesse último tempo, né, a internet chega com força nos nossos lares,
Eu, por exemplo, estou usando o meu celular como uma filmadora, e isso tende a evoluir ainda mais, esses meios de comunicação, a forma que a gente leva o Evangelho até os lares. Quando a gente vai então para os movimentos que tentavam, ou tentaram impedir a mensagem de Cristo, eu consigo lembrar que até bem pouco tempo, não sei como está hoje, exatamente como está hoje, mas acredito que esteja um pouco melhor, a Bíblia era proibida na China. O irmão André, conhecido como contrabandista de Deus, ele leva milhares de Bíblias para dentro da China e o povo vai conhecendo Deus através das Bíblias que o irmão André contrabandeava de navios, de todas as formas possíveis para a China. Então a gente vê o movimento crescer. Hoje na Coreia do Norte, por exemplo, que ainda é um país muito fechado, a palavra de Deus chega através de balões de gás hélio, as nossas agências missionárias, elas enviam porções da palavra de Deus através desses balões de ar, que o vento de países que fazem fronteira, o vento leva esses balões, eles caem na Coreia do Norte, e aí o povo tem acesso à palavra ao longo da história. Os meios de comunicação eles foram evoluindo para que a gente levasse a palavra de Deus. E essas estratégias foram cruciais, esses movimentos, essas mudanças foram cruciais para levarmos a palavra de Deus àqueles lugares onde éramos impedidos de falar do amor de Deus. Então, ao longo da história, isso sempre vai acontecer, A igreja vai se adequando às situações e esse é um tempo de adequação. Esse é um tempo onde eu e você estamos nos adaptando. Eu ainda estou estranhando, falar para um celular, pregar, chegar à sua casa através de um vídeo, mas é a condição que nos é apresentada nesse tempo e a gente precisa aproveitar. Não podemos sair de casa, ir à nossa igreja, encontrar nossos irmãos, abraçá-los, beijá-los, enfim, as coisas que a gente fazia com frequência. Alguém já disse, e eu repito agora, a gente só dá valor a algumas coisas quando a gente perde. Talvez agora você esteja com uma saudade tremenda, de rever aquele seu irmão, de dar um abraço, um beijo, perguntar como é que ele está. Eu estou também com uma saudade muito grande de estar fisicamente com vocês. Mas esse é o tempo da adversidade. No tempo da adversidade a gente vai crescer assim como fez a igreja ali no primeiro século. E eu quero incentivar você a também crescer. A nossa mensagem de hoje, ela tem por tema a seguinte frase: onde está a igreja de Cristo? Será que você pode repetir? Onde está a igreja de Cristo? E para isso eu quero usar o capítulo que eu já citei, que é o capítulo 5 de Atos, mas no seu verso 42. É o último versículo do capítulo 5 de Atos. E eu quero ler com você. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. O versículo 42, como eu te disse, é o último versículo do capítulo 5. E pelo que eu leio no livro de Atos, talvez esse seja um dos capítulos mais intensos que a gente lê nesse livro. Ele inicia com a história de Ananias e Safira. Vocês lembram bem, Eles tentaram enganar, eles mentiram e os dois então caem mortos. E isso traz um respeito muito grande dos apóstolos diante daquela comunidade, diante do povo que os acompanhava. Ali as pessoas começam a ver que o evangelho não é um evangelho de brincadeira,
diferentemente do que a gente vê hoje em dia, muitos levam o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, de forma não legal. E aí, depois da história de Ananias e Safira, nesse próprio capítulo 5, a gente vai passar pelos apóstolos fazendo grandes sinais e maravilhas até serem presos. A perseguição ela começa no capítulo 4, mas talvez o capítulo 5 seja algo mais intenso, porque aqui todos os apóstolos eles são presos. E aí a gente começa dar início, start, à perseguição dos cristãos nos dois próximos séculos, 1 e o 2. O processo que leva os cristãos para dentro das casas se dá por pura e simples inveja. Os saduceus, os fariseus, os homens que representavam as classes políticas da época tinham inveja. E aí eles armam cilada, armam o movimento para prender os discípulos. Agora a gente vai ler os seguintes versículos. É o versículo do 14 ao 17 do próprio capítulo 17, do próprio capítulo 5, para a gente ver o porquê desses cristãos terem sido perseguidos, terem o seu direito de falar em público impedido. Olha o que diz Atos 5, 14 a 17. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Os saduceus foram além dos fariseus. Os saduceus eles tinham talvez um prestígio menor do que os fariseus naquela cultura judaica, mas eles foram mais incisivos nessa guerra contra os primeiros cristãos. Fazer uma digressão aqui rápida. O comentário histórico-cultural da Bíblia, das edições Vida Nova, ele diz o seguinte: para os antigos, a sombra era a extensão da pessoa. Os antigos consideravam a sombra como extensão da pessoa. Na lei judaica, caso a sombra de alguém tocasse um cadáver, ele ficaria impuro. Então, olha que interessante aqui, né, essa questão da sombra e essa referência a uma questão histórica, uma questão cultural. Mas como a gente disse anteriormente, algumas coisas aconteceram, acontecem e ainda vão acontecer, que tem por objetivo principal impedir que a palavra de Deus seja propagada. De dar o nosso testemunho e daquilo que o Messias fez por nós. Com certeza, eu e você já nos sentimos em algum momento, não somente agora, impedidos de levar a palavra, dizer a palavra, dar o nosso testemunho, por alguma situação ou alguém que tentou ou nos impediu de fato de falarmos do amor dele. E o que eu quero dizer com isso é que no passado já existiram momentos assim, agora a gente está vivendo um, e mais à frente a gente vai viver outros, não tenha dúvida. A palavra diz que no fim dos tempos, essa perseguição ela iria aumentar, esses impedimentos eles iriam aumentar e a gente teria mais dificuldade em falar do amor de Deus. Então eu quero convidar você, falar para você que isso que nós estamos passando é normal. Algumas situações, né, de impedimento elas são intencionais e outras não. Agora a gente está vivendo uma situação não intencional. É um vírus e a gente tem que ter sabedoria para lidar com ele. Só que a igreja
ela é esse organismo vivo. A mensagem de Cristo ela é muito viva. E como esses organismos vivos, o nosso corpo é assim, a gente também vai se adaptando às mais diferentes oscilações dessa sociedade. Então, se está difícil, a gente vai criar meios de levarmos o Evangelho. O Evangelho não pode parar. A mensagem de Cristo ela não pode ser detida pelas condições humanas, porque a mensagem de Cristo ela é espiritual, ela está acima das condições humanas. Então a gente vai criando meios de chegar, levar a palavra. E como eu falei para você, o tema dessa oportunidade que eu chego até a sua casa é: onde está a Igreja de Cristo? E nesse primeiro ponto, a Igreja de Cristo está onde se faz necessário. Pedro e os apóstolos, eles estavam iniciando seus ministérios efetivamente. E a gente leu, né, lá do 14 ao 17, que os milagres estavam acontecendo às centenas, talvez milhares. Os doentes chegavam aos montes e eles os curavam. Os endemoniados eram libertos, Deus estava agindo ali. Deus estava fazendo uma obra magnífica. Havia uma necessidade, as pessoas estavam doentes, as pessoas estavam endemoniadas, elas precisavam de alguém que fosse boca de Deus, mão de Deus, voz de Deus. E os apóstolos se levantam para ser essa resposta. Nessa semana, eu ouvi diversos homens de Deus. Eu assisti algumas lives. Eu vi, por exemplo, o Josué Campanhã falando sobre isso. Eu vi uma live de 3 colegas pastores de jovens dizendo que a igreja precisa liderar a sociedade nesse momento difícil, nesse momento de crise. Eu e você, nós que somos igreja, precisamos liderar a sociedade nesse momento de crise. A gente precisa se fazer presente na vida da nossa comunidade. E eu lembrei da nossa declaração de missão, que é amar a Deus, as pessoas e transformar a cidade. Qual deve ser a nossa resposta, a nossa vizinhança nesse momento, nesse tempo? Devemos estar em pânico? Devemos espalhar notícias falsas? Devemos ir contra as autoridades de saúde? Será que a nossa vizinhança está esperando isso de nós? Será que os nossos parentes estão esperando isso de nós? A gente precisa refletir sobre isso. Eu sei das questões econômicas, eu tenho estado preocupado, né? A igreja ela depende muito da ação dos irmãos, de Deus falando através dos irmãos com relação a dízimos, às ofertas. Mas nesse tempo, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde do Brasil está recomendando a gente ficar recluso, a gente segurar um pouco mais. E o que a gente está fazendo? Eu gosto de pensar simbolicamente na igreja como um farol, uma edificação criada para mostrar o caminho seguro. Acredito que nesse momento de pandemia e no pós-pandemia, a nossa comunidade de fé, ela precisará mostrar que temos um Deus que não perdeu o controle de nada e que quer nos ajudar a superar tudo isso. Será que você concorda com isso? A igreja precisa ser esse caminho, esse farol, para mostrar à sociedade que a gente é a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, que nós temos uma resposta a todos esses anseios. O segundo ponto da nossa ministração é: a Igreja de Cristo vai aonde Ele mandar. Lembrando qual era o nosso primeiro ponto: a Igreja de Cristo está onde se faz necessário. E a gente está respondendo a pergunta:
onde está a Igreja de Cristo. Nesse segundo ponto da nossa ministração, da nossa palavra, eu quero ler com você Atos 5, 19 e 20. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. O versículo 21 vai dizer que os apóstolos, eles voltam, depois de estarem presos, eles são encarcerados. Depois de encarcerados, eles voltam ao templo logo pela manhã. Ou seja, são obedientes à voz do anjo. São obedientes à voz do próprio Deus, porque o anjo é um mensageiro de Deus. O anjo, ele entrega a mensagem que vem de Deus. Nós, como igreja, também precisamos ir aonde Ele está nos mandando ir. E talvez você me fale, pastor, mas eu estou obedecendo aos órgãos de saúde aí, eu estou enclausurado, eu estou nessa quarentena. A gente não pode sair, o Senhor tem nos instruído a obedecer às autoridades. Sim, e eu reafirmo, fique em casa. Enquanto os órgãos de saúde não autorizarem, fiquemos em casa. Mas quando a crise passar? Afinal, essa mensagem ela não tem o intuito apenas de trazer um conforto para esse momento. A mensagem de Deus ela serve para todos os outros momentos da vida. Como vai ser sua resposta, já que nós falamos que a igreja precisa ser esse farol, quando essa crise, essa pandemia passar, o que eu e você podemos fazer, devemos fazer com aquilo que Cristo já nos ordenou a fazer. Então a igreja de Cristo vai aonde Ele mandar. E eu e você, a gente precisa ir. Mas olha para o seu celular agora. Eu estou olhando para o meu, né? Porque eu estou gravando com o meu celular. Pensa nas muitas possibilidades que esse aparelho que está aí perto de você tem. Ele te disponibiliza a ter. Você pode pegar o telefone nesse momento, estar ouvindo essa palavra, ou talvez no final dessa palavra, pegar o telefone e ligar para um amigo que há muito você não fala, ou um parente que talvez você tenha discutido com ele por causa da política e tal, mas é hora de refazer as amizades, esquentar as amizades, é hora de refazer os laços de parentesco, reaquecer esses laços parentescos, para que nós sejamos usados como canal. Que tal pegar essa mensagem aí, né, esse vídeo que a gente produziu? Eu sei que você tem feito isso, mas fazer um pouco mais e enviar para mais pessoas para que elas possam ter uma palavra de conforto no meio da dificuldade. É o que a gente pode sugerir a você nesse tempo. Por último, para encaminharmos já para o final, a Igreja de Cristo está onde nós estamos. 1 Coríntios 6,19 vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Não é mistério para cada um de nós, cristãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que nós somos a representação viva da morada de Cristo. Cristo habita em nós, Cristo habita em mim, habita em você, Ele habita em nós. Nós somos o santuário dele. Logo, em qualquer lugar que estivermos, ali Cristo também estará. A Igreja de Cristo está onde nós estamos. Será que você se dá conta da sua responsabilidade? Sendo templo do Espírito Santo, casa de Deus. A música que ouvimos no início da celebração, lá no início, antes até da primeira oração, ela fala exatamente isso. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Dando total liberdade ao Espírito Santo para ele fazer o que bem desejar com as nossas vidas. Nesse tempo que a gente está vulnerável,
quem sabe não seja o ambiente propício para o agir de Deus em nós, como casa de Deus, em nossos próprios lares. Esse tempo difícil, esse tempo de vulnerabilidade, é o momento em que Deus gosta de trabalhar em nós, porque estamos mais sensíveis. E Ele quer trabalhar em nós, quer trabalhar em mim, quer trabalhar em você. Que tal dar espaço para que Ele possa mexer o que tem para mexer aí em você? Afinal, você é casa dele, você é posse dele, pertencimento dele. As adversidades, a gente viu lá no início, levaram a igreja do primeiro século a um crescimento dentro das casas como a gente nunca viu na história. Só que as facilidades desse mundo trouxeram para os holofotes, trouxe a igreja para os holofotes. E ela foi se desviando do seu real propósito. Havia um caminho traçado, mas as facilidades foram nos desviando do foco. A gente vê igrejas que mais parecem shoppings, púlpitos que mais parecem palcos e coachings liderando igrejas ao invés de pastores. Agora, nada disso adianta muito. Não adianta ter uma igreja luxuosa, não adianta ter palcos super montados, não adianta ter palavras motivacionais, nada disso adianta agora. Porque nesses momentos de crise é somente a palavra de Cristo que faz toda a diferença. Eu entendo que o caminho de volta à igreja está traçado. A gente precisa retornar às nossas casas. A gente precisa voltar para as nossas famílias e entender a obra que Deus quer fazer no seio da nossa família. E a partir do momento em que a nossa família é edificada, a nossa igreja também é edificada. O movimento de Deus começa dentro do nosso lar. E se não é assim, o crescimento ele não é um crescimento sustentável, a presença de Deus não é sentida. Eu acredito que esses momentos, como falava para você, de pessoas que veem em momentos de crise novas oportunidades, a Igreja de Cristo precisa enxergar que nesse tempo difícil há inúmeras oportunidades. Nós precisamos liderar essa sociedade nesse movimento de crise, nesse momento da crise. Mostrando que não estamos interessados mais no dinheiro dela, naquilo que ela pode nos dar. Antes, mostrando que Cristo é o caminho para toda e qualquer situação. Será que você pode fechar seus olhos e ouvir mais uma vez essa canção? Peça para Ele, para o nosso Deus, fazer de você a sua morada, a sua casa, o seu lar. Que você seja instrumento de Deus nesse tempo de crise para abençoar vidas que estão ansiosas, estão em pânico, estão apreensivas, porque isso é o que Deus deseja de cada um de nós. Vamos cantar de novo, vamos sentir de novo, feche seus olhos, bate sua cabeça, vamos orar juntos, cantar juntos, pedindo para que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Certos da vitória, seguimos com Cristo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento.
Amém. Né? Reunidos nesse ajuntamento, o Senhor sopra sobre nós seu fôlego de vida, sopra sobre nós seu Espírito e nos abençoa. Estamos chegando ao final. Hoje o culto foi um pouquinho maior, preguei um pouco mais, mas quero dizer para você, lembrar você, né, que as nossas atividades elas continuam suspensas. A gente não tem ninguém trabalhando na igreja. Eu estou trabalhando de casa, os ministros estão trabalhando de casa, a Rosângela também fazendo home office. Então, até uma segunda ordem, nós continuaremos assim. Quero lembrar a você que é da terceira idade, se precisar de alguém, de um jovem para ir à sua casa, fazer uma compra para você, não fica receoso não. A gente é igreja é para esse momento mesmo. Só não se coloca em perigo desnecessário. A gente tem visto que a faixa etária dos idosos é a mais afetada e a gente está querendo proteger você. Então, se precisar, liga para mim, fala com o pastor Anderson, que a gente vai chegar junto e te ajudar nesse momento difícil, tá ok? Outro anúncio, outra coisa que eu quero falar é sobre o nosso relógio de oração. A gente está disponibilizando o relógio e lembrando a você, se você ainda não se inscreveu no relógio, cara, tá em casa, então aproveita para orar mais. Aproveita para juntos nós buscarmos mais a Deus. Então se inscreve, fala com a Rose, fala com a Rosângela, estão com o relógio de oração, e aí você coloca o seu horário lá, algum horário, para orar, para buscar a Deus junto com a sua igreja, ok? Que Deus nos abençoe, a gente se vê na próxima semana. Na quinta-feira, o pastor Anderson vai estar pregando, a gente vai produzir um vídeo com o pastor Anderson pregando. Também tem um vídeo saindo hoje da nossa escola bíblica discipuladora. A gente vai estar falando sobre Salomão e como a oração de Salomão fez toda a diferença no momento crucial da sua vida. Então fica ligado, se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanha as nossas postagens da igreja no Facebook e que Deus continue a nos guardar. Vamos orar? Deus, obrigado por tudo que ouvimos e vimos e sentimos nesse domingo, nessa oportunidade. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós apesar de tudo que está acontecendo. Ó Deus, eu quero pedir por aqueles que precisam sair para trabalhar, que o Senhor abençoe a estes, guardando, ó Deus, livrando de todo mal. Ó Deus, a nós outros que podemos estar em casa, que o Senhor nos dê tranquilidade para passarmos por esse momento. Muito obrigado, Deus, por a Igreja Batista de Abolição. Muito obrigado pelos meus irmãos. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e as doces comunhões do seu Santo Espírito sejam com a Igreja Batista de Abolição, com o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo o povo do mundo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente semana. Que Deus nos abençoe.